Começou? Salve os irmãos esta madrugada com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Estamos aqui esta madrugada na presença de Deus para orar e buscar a face do Senhor. E quem fala é o Diácono Calel. Vim por esta madrugada trazer uma mensagem aos nossos corações esta noite, essa madrugada de quarta-feira. Em nome de Jesus, também esta palavra para a vossa meditação, que se encontra na carta do apóstolo, glória a Deus, na carta de Atos, Apóstolos, capítulo 2, ali do seu versículo 37 até o versículo 42, que diz: ouvindo ele isto, compiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz: respeito a vós, os vossos filhos, a todos que estão longe, e tanto quanto a Deus nosso Senhor chama. E com muitas outras palavras isto testificava, exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra naquele dia, agregados-se quase 3.000 almas. E a perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Amém? Glória a Deus. Aqui a carta de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. No capítulo, ali nos versículos antes do que eu li, vai relatar que Pedro ouve-se um grande discurso para esses judeus. Nós podemos ver, glória a Deus, que Pedro ele pregava exortação severamente, palavras de arrependimento, para que eles viessem se comover pelas palavras duras direcionadas pelo Espírito Santo que habitava dentro dos apóstolos. Nós podemos ver que mais à frente, então, os judeus perguntavam o que nós devemos fazer, varões irmãos. Então Pedro, como já tem ministrado a palavra, ele fala: meus irmãos, que vocês se arrependam. No final daquela história, 3.000 almas aceitaram o Senhor como seu único, suficiente Salvador. E o Espírito Santo habitou dentro dos seus corpos. O que eu quero dizer é que a palavra do Senhor, ela é poderosa. Ela é como uma espada que penetra no profundo e no oculto. Nós podemos ver que a palavra ela liberta, a palavra ela transforma, a palavra renova, a palavra restaura. A palavra, aleluia a Deus, ela move as mãos de Deus. Nós podemos ver que pelo poder da palavra, 3.000 almas foram salvas. Nós podemos ver, aleluia a Deus, que também pelo poder da palavra há um processo, como também perseguições, iras, invejas. Porque muitas das vezes pessoas, agora Deus, não aceitam a repreensão. Muitas das vezes as pessoas não aceitam palavras doutrinadas, não aceitam, aleluia a Deus, palavras de repreensão e exortação. Porque nas gerações que nós estamos vivendo, pessoas não querem ouvir o que realmente Deus quer falar, quer apenas ouvir o que realmente necessita ouvir. Mas nós temos que entender que não é nós temos que entender que nem tudo é da nossa maneira, mas é da maneira conforme de agrado aos olhos de Deus. Nós temos que ver que nem tudo que nós queremos ouvir, nós vamos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir que sai da boca de Deus. O que está acontecendo nesse mundo hoje em dia? Pessoas, aleluia a Deus, que não aceitam a repreensão, não aceitam palavras doutrinadas, palavras de conceito, palavras de santidades, palavras, aleluia a Deus, que realmente levam ao homem para o céu. Jesus não pregou prosperidade, João Batista não pregou prosperidade. Nós podemos ver que João Batista pregava: arrependei-vos, para que o povo viesse a arrepender de seus erros e de suas iniquidades. Jeremias, aleluia a Deus, ele profetizava contra Jerusalém. Nós podemos ver que as palavras eram severas, que Jeremias, glória a Deus, aleluia, ele corria risco até de sua vida. Apóstolo Paulo, segundo glória a Deus, os estudos bíblicos, nós podemos ver que o apóstolo Paulo ele passou sua maior parte na prisão. Por quê? Por amor à palavra. Porque ele sabe que a palavra liberta e transforma. Ele sabe que, aleluia a Deus, muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade. Não gostam de ouvir a repreensão direcionada pelo Espírito Santo. Querem ouvir conforme de agrado aos seus ouvidos, de agrado a Deus, de agrado aos seus olhos. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço por amor da palavra. Pelos profetas morreram por amor à palavra. Estevão foi apedrejado até a morte.
Jeremias, segundo a teologia, ele foi morto apedrejado no Egito. Isaías foi cerrado ao meio. João Batista foi decapitado. Tiago foi morto à espada por Herodes. Apóstolo Paulo também foi decapitado. Aleluia. O apóstolo Pedro, ele foi crucificado de ponta cabeça. Jesus Cristo, aleluia, que veio do céu, morreu na cruz do Calvário. O único homem santo que veio nessa terra, glória a Deus. Glória a Deus, se nem Jesus que veio sobre a terra conseguiram agradar o povo, quem dirá eu e você que anunciamos a palavra do Evangelho? Nós também não agradamos ao povo. Mas o que de vale, aleluia, Deus, não é agradar os homens. Porque o que vai te levar para o céu não é o homem. O que vai te levar para o céu é Deus. Porque Ele morreu na cruz do Calvário para justificar as nossas obras, para que viesse gerar uma grande salvação, uma oportunidade para que a gente viesse a ser salvo na presença de Deus. Porque o que vai gerar o nosso galardão no céu de todas as perseguições, aflições e tribulações, como também o nosso nome escrito no livro da vida, não é, glória a Deus, o homem que vai gerar essas circunstâncias, glória a Deus, futuras, mas sim o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus, ele disse que neste mundo haverá grandes aflições, tudo por quê? Por causa da palavra. Mateus capítulo 5, versículo 11, a Bíblia diz: bem-aventurado, quando Jesus ele fala no sermão, bem-aventurado aqueles que injuriarem, perseguirem e disserem mentiras, e disserem todo mal contra vós por causa de mim. Porque mais versículo abaixo vai falar que o galardão já está com Deus. Lá nós podemos ver também, glória a Deus, aleluia, em João capítulo 14, a Bíblia vai dizer que Jesus disse: não turbe o vosso coração. Credes em mim e credes no meu Pai, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. No versículo mais à frente vai falar que então Jesus sobe, mas ele promete, ele fala: eu irei, mas eu não deixarei órfão, deixarei o meu Consolador. Glória a Deus, é o que nós podemos ver. A nossa morada não é aqui, a nossa morada é no céu. Estevão, antes de ser apedrejado, ele se prostrou, se olhou para o céu e disse: eis que eu vejo o trono de Deus, e do seu lado eu vejo o Senhor Salvador Jesus Cristo. E logo ele viu o céu aberto, e logo após ele morreu apedrejado. Mas o galardão e a salvação de Estevão já estava garantida. E por esta situação, por ele ser morto, a situação foi o quê? Por causa da palavra. Todos os profetas, segundo a Bíblia, morreram, sofreram, foram perseguidos, caluniados, tudo por causa do Evangelho. Glória a Deus. Paulo, ele foi preso em Atos 16 por repreender uma jovem que tinha um espírito de adivinha. Aquele povo se encabulou e prenderam e lançaram na prisão. Mas o segredo, aleluia a Deus, no meio desse processo que estava o apóstolo Paulo, mas Silas no meio da prisão, era adoração e oração. E por volta da meia-noite, os alicerces se abrem, porque Deus desce com um grande terremoto, glória a Deus. E para recompensar, mais ainda para que o nome de Deus seja glorificado, o carcereiro, ele achou que todos tinham saído, ele ia lançar a espada sobre si. Mas no versículo 31 de Atos Apóstolos 16 vai dizer, então, o apóstolo Paulo chega naquele carcereiro e fala: olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E no final da história, aquele carcereiro e a sua família serviram ao Senhor, tudo por amor ao Evangelho. Nós podemos entender, meus irmãos, que nessa geração que nós estamos vivendo, glória a Deus, mais à frente o anticristo que já está começando sobre a face da terra. Seremos perseguidos, caluniados, idolatrados. Nós seremos questionados e perseguidos diante da presença do Senhor. Mas do que vale, glória a Deus, não se detém, não se desanime por essas tais perseguições por amor à palavra, pois o galardão já está no reino de Deus. Tudo que nós fazemos de acordo na presença de Deus, o nosso galardão já está preparado. Pois se alegre, porque se você está sendo perseguido é porque realmente você está submetendo a lei do Senhor e agradando ao Pai e desagradando ao adversário. Certamente, se você está sendo perseguido é porque o seu nome está escrito no livro da vida. Não se detenha, nem se desanime, porque eis que Deus é contigo aonde quer que você andar, aonde quer que Deus enviar, fale que Deus tem para mandar. Seja como Jeremias, aleluia, igual a Deus. Aonde Jeremias ia, Deus ele dá as palavras duras, porque o povo naquele tempo se corrompia com a iniquidade, idolatração, adorava outros deuses, se contaminava com prostituições do povo de Jerusalém. Porém, Deus ele enviava seus profetas sobre a madrugada. Mas nós podemos ver que aquele povo não procurava escutar os profetas a que Deus enviava. Porém, Deus enviava Jeremias e o povo apedrejava, o povo perseguia e jurava, aleluia, glória a Deus, Jeremias de morte, conspirava contra a vida de Jeremias.
mas a compensação de Jeremias é porque ele garantiu o seu nome escrito no livro da vida. E essa aqui é a vitória, e essa aqui é a vontade. Porque a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 12: bem-aventurado o varão que sofre depois da aprovação. Glória a Deus, aleluia. Porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida a que Deus tem prometido aos que o amam. Amém? Glória a Deus. Foi essa palavra que Deus tocou no meu coração. Em nome de Jesus. Que você possa tomar posse dessa palavra direcionada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 8, versículo 17: eu amo os que me amam, os que na madrugada me buscam me encontrarão. Amém?